Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um cacto com molde vazado. Mas antes uma palavra. Salmo 57, verso 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui nós temos o risco. Eu coloquei ele um pouco para a esquerda porque eu quero interferir aqui com o molde vazado. Então nós vamos começar aqui pelo cacto. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, da onde eu tirei, tá? Esse Mickey aqui tá com as duas orelhinhas, bem bonitinho. Eu vou reproduzir ele aqui. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. E nós vamos começar fazendo aqui as duas orelhinhas de trás. Eu vou começar por essa orelhinha aqui, pincel número 6, aparadinho. Eu vou usar o verde grama e o verde pinheiro. Essa área aqui eu vou preencher com o verde grama. Esta área aqui eu vou preencher com o verde pinheiro. Eu tô com o pincel sujo ainda de verde pinheiro. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. Você pode misturar um pouquinho de branco no amarelo ouro, no amarelo limão, que você vai ter o amarelo bebê, tá? Eu vou colocar bem aqui, ó, onde tinha aquele risco. E eu vou dar uma leve esfumaçada. Eu vou clarear um pouquinho essa parte de dentro, mas assim, ó, é coisa bem pouca. E agora eu vou fazer esse daqui assim. A luz tá batendo de lá pra cá. Então, essa parte aqui vai ficar mais clara. E essa parte aqui mais escura. Então, aqui eu vou preencher com o verde pinheiro. Agora que eu preenchi, eu pego um pouquinho daquele amarelo bebê e vou colocar aqui também, ó. E vou limpar levemente para a esquerda. E agora, enquanto ainda tá úmido, eu vou pegar o meu pincel 0, eu vou usar o ocre e vou fazer pontinhos. Não é uma distância regular, mas se você for fazendo assim, ó. Agora, os pontinhos, eles têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Não é só fazer pinguinho. Você vai fazendo os pontinhos. E aqui assim, ó, na borda, na beiradinha, você vai colocar um pouquinho pra fora. E você vai fazendo mais ou menos na mesma largura, ó, vai ficando um quadradinho, tá vendo? Pode sempre começar com um pra fora. Isso daqui não adianta aqui você pode até pôr mais assim. Não adianta eu desenhar, porque você consegue fazer, tenho certeza. Porque se eles ficarem também um pouquinho assim, tortinhos, meio fora da linha, não tem problema nenhum. Só com o pincel sujinho, eu tô batendo aqui em todos os intervalos. Não é para fazer uma linha em volta, tá? É que quando a gente olha ele assim de perfil, a gente praticamente não vê essa linha verde. A gente só vê espinho. Pronto, terminei. O ocre ainda tá úmido. E agora eu venho aqui com o amarelinho bebê. Vou fazer pintinhas em cima, pro lado esquerdo. Então, eu não vou colocar exatamente em cima, eu vou colocar mais pro lado esquerdo. Olha, ele vai ficar com um pouquinho de tom de ocre, mas vai ser um pouquinho mais clarinho do lado esquerdo.
É exatamente isso que eu tô vendo aqui no meu Mickey. Aqui também, ó, pode bater assim um pouquinho em cima. Um fica um pouquinho mais claro, o outro fica um pouquinho mais escuro. É assim mesmo. Só evita cobrir totalmente o ocre com o amarelo bebê. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Depois mais pra cima. Procura sempre deixar mais ou menos a mesma distância. Então, eu vou terminar essa orelhinha e já te mostro. Olha, já fiz aquele dali. Este aqui, o maior, você vai colocar também nessa área aqui o mais claro, nesse lado aqui o mais escuro. Verde pinheiro e verde grama. Já preenchi. Agora, eu vou com o amarelo clarear um pouquinho essa área aqui, amarelo bebê. Eu quero que fique um pouquinho de diferença, porque ele tá retorcido. É mais aqui mesmo. Passo o pincel bem em cima da linha, só pra quebrar, não é pra ficar uma linha muito forte, porque ele não tem esquina. Ele é arredondadinho. Pincel sujo mesmo, eu vou pegar o meu ocre e vou dar umas pinceladinhas aqui embaixo. O meu cacto, não sei se é adubo, não sei o que é, se é umidade, mas aqui embaixo assim ele tem uma manchinha meio amarelada. Então eu vou reproduzir igual. Ó, vai limpando o pincel assim. E agora vem as manchinhas. A mesma coisa. Aqui embaixo, ele fica até com umas manchinhas assim maiores. Então, pode colocar, mesmo com pincel zero, mas pode fazer uma bolinha um pouquinho maior. À medida que vai chegando essa área aqui mais de cima, vai ficando menores. Então, vai ficar do tamanho dessas dali de cima. Vou fazer o meu, vou fazer assim na diagonal também. Olha como ficou o cacto. Agora, nós vamos preencher o vasinho. Eu vou usar um pincel número 10, que é um pouco maior. Eu vou colocar o amarelo ocre aqui dentro, preenchendo inteiro. Deixando mais ou menos 1 centímetro. E nesse 1 centímetro ali fora, eu vou colocar o sépia e vou fazer uma mistura. Assim, ó, ocre dentro, sépia por fora e vou misturando com o pincel. Não precisa deixar muito lisinho não, mas que faça uma passagem de cor. Depois eu vou acertar bem direitinho a borda. Mas eu vou misturar aqui, ó, primeiro, rapidinho, para não secar. Que daí a gente não consegue misturar muito bem. Aqui nessa área, embaixo dessas folhinhas, que é uma espécie de suculenta, eu vou deixar o espaço do meio para colocar o sépia. Já vou deixar bem escuro. Agora, eu tenho aqui um molde vazado, não sei mais de que marca que é. Vocês podem usar o molde vazado de qualquer desenho aqui que vai ficar legal, vai ficar bonito. Eu vou usar o pincel número 10 mesmo, vou colocar um pouquinho do sépia, que foi a cor que eu usei aqui na volta, aqui no pratinho. Não pode ter água, tá? Eu vou posicionar aqui o meu molde. Eu quero que fique bem nessa área clara, que vai ser exatamente no centro. E tiro o excesso de tinta do pincel
e venho devagarinho. Não adianta você encher o pincel de tinta. Você tem que ir trabalhando de pouquinho. Firma aqui, ó. Tô firmando com 2 dedos. Não puxe a tinta assim que o pincel passe nessa posição para cima do molde. É sempre do molde para dentro. De lá para cá. Eu trabalho assim, ó, redondinho. Mas eu tô sempre passando o pincel assim e assim. Ó. De cima do molde para dentro, de cima do molde para dentro. E se você passar no sentido contrário, ele vai entrar tinta por baixo do molde, aí ele mancha. Tenha certeza de que ficou bem parelho, né? Para não ficar um lado mais tinta, o outro lado menos tinta. Isso deixa manchado, a não ser que você queira esse efeito. Se você não tem um molde vazado, você pode fazer recorte um papel. Recorta bem certinho com um estilete, ou mesmo com a tesoura. Com a tesoura pequena dá para fazer. Ou então você pode fazer tipo um carimbinho e colocar também, fica legal. Mas é uma forma de enfeitar. Olha o efeito. Antes de remover totalmente, eu tô segurando aqui, ó. Eu levanto para ver se não ficou nenhuma parte que eu queria que ficasse melhor. Tá tudo certinho, então eu posso retirar. Eu já vou aproveitar e com essa mesma cor e esse mesmo molde, eu vou colocar aqui no fundo também. Eu vou colocar esse aqui, ó, saindo aqui da base. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Já fiz esse, agora eu vou posicionar o mesmo desenhinho aqui, ó, um pouquinho pra cima, porque eu quero fazer mais eu quero essa linha curva. Aí eu vou tomar cuidado aqui pra não borrar essa parte que eu já fiz. Ainda segurando, eu levanto pra ver se ficou tudo certinho. Ficou, então eu tiro. E agora eu vou fazer do lado direito, mais um. Eu tenho aqui, ó, no meu molde, eu tenho esse desenho que é o que tem a florzinha, e tenho esse, é um galinho que não tem florzinha, e ele tá virado de várias posições. E eu vou aproveitar esse aqui que não tem florzinha, que tá viradinho pra cima, e vou posicionar ele aqui desse lado. Eu vou colocar esse, eu vou colocar reto, assim, na linha do pote. E daí já vou fazer também. Olha, terminei aqui mais este. E sobre molde vazado, se você quiser comprar, você vai no site da African Artesanato. Os moldes vazados, os stencils da Opa, eles são muito bons. Enfim, tô fazendo propaganda aqui, não ganho nada com isso, mas quando o trabalho é bom, eu recomendo. Essas folhinhas aqui, eu vou trabalhar assim, ó, pincelzinho número 2, verde oliva. Eu vou trabalhar todas as folhinhas iguais, tá? Verde oliva, uma pinceladinha de vinho, puxando um pouquinho para cima do verde oliva. E agora o amarelo bebê. Vou fazer o contorninho. Deixar o contorninho bem clarinho. Dá uma esfumaçada para dentro assim. Vai ficar assim, ele ainda vai escurecer um pouquinho.
Vou fazer uma aqui fora, para você ver a cor bem real, porque aqui ficou bem escuro por causa da cor escura que tem em volta. Depois eu vou voltar ali e vou clarear mais um pouquinho. Então, verde oliva. Um pouquinho do vinho. Puxo o vinho para cima do verde oliva. E depois o amarelo bebê aqui, ó, na borda, no contorno. Pode tirar, dar uma esfregadinha assim, tirando aquela divisão. Ela vai ficar assim. Todas elas vou trabalhar do mesmo jeito. Agora, eu vou fazer o galinho com o vinho. Aqui tem uma folhinha que tá lá por trás. Eu vou passar os galinhos por cima. E aqui, ó, eu tenho outro. Aqui era uma folhinha mesmo que eu tinha colocado. Outro galinho assim. Esse galinho, ele entra um pouquinho para dentro da folha. Eu vou iluminar o galinho com um pouquinho do amarelo bebê. Isso. Eu posso ainda realçar um pouquinho mais, principalmente aqui onde tá em cima do sépia. Aqui também. Isso. Eu vou fazer com o pincel zero e com o ocre. Aqui, ó, na borda, toda a borda. Eu vou fazer esse lado, não, vou fazer aqui. Com cuidado, porque aqui tá tudo molhado. Aqui, ó, bem na borda. Eu vou fazer uns risquinhos. Terminei ali em cima. Eu vou fazer na parte de baixo também. Deixa assim, ó, mais ou menos meio centímetro. Aí pode vir fazendo os risquinhos. Agora, eu vou usar esse stencil aqui, ó, de borboletinhas. E eu vou fazer 2 borboletinhas. Tô usando o pincel 6 aparadinho. Tô usando o amarelo ocre. E eu vou preencher essa borboletinha. Para você que não tem o molde, eu vou fazer o desenho, tá? No teu risco. Aí você pode pintar preenchendo. Você pode conseguir o mesmo resultado. Ó, já fiz a maior. Agora eu vou usar um pouquinho do vermelho vivo. Um pouquinho só. E eu vou colocar aqui, ó, no centro e vou puxar assim pra fora. Dos dois lados. Aqui, ó, coloco no centro e puxo pra fora. Pra fazer uma sombra, na verdade. Lavo meu pincel. E agora eu vou fazer a borboletinha menor. Eu vou torcer um pouquinho aqui. Quero ela saindo. E eu vou fazer do mesmo jeito. Pronto. Agora que eu já fiz a parte do molde vazado, eu vou pegar a minha cor preta, pincelzinho zero, e eu vou fazer o seguinte. Aqui é o corpinho. Eu vou deixar assim com 2 pinceladas gordinhas de preto, a anteninha e o pontinho. Aqui, nessa parte, pode até começar aqui, não, vou começar daqui do meio, ó, eu vou fazer assim, 1, 2, 3. Vou puxar, mas não vou encostar embaixo, não é preciso. E aqui também, eu vou fazer 1, 2, 3. Essa parte aqui, vou puxar assim um pouquinho. Aqui também dá.
Ó, a mesma coisa do lado de cá. Vou puxar um pouquinho. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3. Fecho. Aqui também. 1, 2, 3. E puxo um risquinho ali. Aqui pra dentro, vou colocar 2, vou colocar 2. Pro lado de cá também, 2 e 2. Vou até puxar um pouquinho mais esse aqui, ó. E agora, com o pincel zero ainda e o branco, eu vou colocar assim, ó, um risquinho de branco curvo nestas curvinhas que eu fiz aqui na asinha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Desço aqui, desci aqui e aqui. Vou fazer a mesma coisa nessa outra maior. E aqui, ó, em cima do corpinho, eu vou colocar 2 pontos de luz. Agora, eu vou fazer nessa aqui. Totalmente seco. Eu vou umedecer o tecido. Não vou fazer um fundo muito extenso. Eu vou usar aqui embaixo um pouquinho do amarelo ocre. Tiro bem o excesso no pratinho. Tô usando uma brochinha, mas você pode usar um pincel grande. Sumindo por aqui, ó, venho diminuindo a tinta, a intensidade da tinta. Mais um pouquinho, vou colocar aqui nesses intervalos. Quando você tá trabalhando com o fundo úmido, se você passar assim, ó, por cima do elemento que você já pintou, é só passar o dedo ou o paninho que você tira, se por acaso sujar um pouquinho. Então não tem problema, é muito mais fácil. E se você quer depois uma segunda cor, se você quer escurecer mais, venha com um pincel um pouquinho menor, você consegue fazer isso com toda a facilidade. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu já fiz aquele lado, eu vou lavar minha brocha e vou fazer um pouquinho mais pra cima, usando o amarelo bebê. Eu só quero clarear o tom do amarelo, então vou usar o bebê, que é o mais clarinho. Mesma coisa, ó. Agora que eu já fiz essa passagem do ocre para o amarelo bebê, eu vou lavar de novo minha brocha, meu pincel. E vou finalizar com um pouquinho do azul hortênsia. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque se eu passar muito em cima do amarelo, eu vou deixar uma mancha de verde. Então, comecei ali no meio das orelhinhas do Mickey. Aqui do ladinho, ó. Aí eu venho de leve, mesclando com o amarelo bebê. E eu quero trazer um pouquinho aqui perto das borboletas. Não precisa muito além. Uns 2 centímetros aqui já fica bom. Não deixa aquela linha de cor como se fosse arco-íris. Você tem que fazer uma cor sumir dentro da outra. Pro lado de cá, vou colocar um pouquinho do azul também. Trabalho finalizado. Espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todos vocês que me apoiam, eu agradeço. E agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é a Francisca, minha aluna virtual. Faz bastante tempo que ela conhece o canal Sonalu Pinturas.
Quando ela percebeu que já tinha cuidado de todos e que precisava fazer algo para se preencher, se sentir útil, foi na pintura que se encontrou. E acompanhando as aulas do canal, encontrou a segurança necessária para crescer. E cresceu. Olha a montagem que ela foi capaz de fazer com o risco do bule. Parabéns, Francisca, seu trabalho está lindo. E hoje eu mando um beijinho especial para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.